Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: Jesus Cristo, a verdade que liberta. Estamos vendo a presença de Jesus. Já vimos a presença de Jesus no casamento e hoje nós vamos ver a presença de Jesus no templo, baseado no Evangelho de João, capítulo 12, verso 13 a 22. Nesse texto nós vemos que Jesus está indo ao templo. Ou seja, nós vamos ver que todo judeu, ele tinha obrigação religiosa de comparecer à festa da Páscoa. Como nós vemos em Levítico capítulo 23, verso 4 a 5, que diz: são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Ou seja, quando havia essa proclamação no tempo determinado, todo judeu deveria subir para Jerusalém, ao templo, para comemorar a Páscoa do Senhor. E isso fica claro no versículo 13 do Evangelho de capítulo 2, verso 13, que diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, para a celebração e a comemoração da Páscoa. A presença de Jesus no templo e sua ira, do verso 14 ao verso 16, que diz assim: e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Então o que está acontecendo? Jesus subiu a Jerusalém, chega ali no templo e ele vê esta situação. Ou seja, era normal, fora do templo, ter o comércio de troca de moedas e venda de animais para os judeus que viviam fora de Jerusalém. Então, os judeus que chegavam a Jerusalém para celebrar a Páscoa, às vezes estavam com outras moedas, e então eles iam naqueles cambistas, trocavam as suas moedas pela moeda usada em Jerusalém. Estavam ali também vendedores de pombas para que pudessem comprar para fazer as suas ofertas de sacrifício. Entretanto, chegando ao templo, Jesus encontrou montado pelos sacerdotes um comércio dentro do templo. Ali tinham cambistas que cobravam uma comissão pelas trocas das moedas, e se algum judeu comprasse fora do templo os animais para o sacrifício, os sacerdotes colocavam um defeito. Para quê? Para que as pessoas tivessem que comprar dentro do templo. E os preços eram superfaturados. Ou seja, vendiam além do valor dos animais para o sacrifício. E Jesus ficou irado com isso. Porque estavam fazendo a casa de Deus de casa de negócio. E acima de tudo, explorando as pessoas. Aí nós vemos três razões que explicam essa atitude de ira de Jesus. No verso 17 ao verso 19 nós vemos isso. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Salmo 69, verso 9. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinais nos mostra para fazerem estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. João capítulo 2, verso 17 a 19. O que nós podemos ver aqui? Jesus entra no templo e fez uma limpeza geral, como lemos no versículo 15 e 16. Jogou as mesas com dinheiro no chão, expulsou os animais de dentro do templo, ainda deu umas chicotadas com azorrague. Nós temos 3 explicações para isso. Primeiro, o comércio no templo seculariza o sagrado. Verso 16. E disse aos que vendiam as pombas:
tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. João 2, verso 16. O templo era o espaço consagrado para o serviço espiritual e não para o comércio. Que serviço espiritual? Sacrifícios, dedicação à oração e à meditação na palavra de Deus. O comércio era a profanação da casa do Pai, da casa do Senhor. Então, um lugar dedicado para a busca espiritual estava sendo usado para o comércio e para a corrupção. E isso não agradava a Deus. Segunda atitude, o zelo que o Senhor tinha pelo sagrado, o zelo que o Senhor tinha pelo templo do Senhor, o zelo que ele tinha pelo templo da casa do Pai. Verso 17. Lembraram os seus discípulos que está escrito lá no Salmo 69, verso 9. O zelo da tua casa me consumirá. Evangelho de João, capítulo 2, verso 17. Ou seja, Jesus agiu motivado pelo zelo, pelo temor, pela reverência que temos que ter ao templo do Senhor, ao sagrado. Ao verem a atitude de Jesus, entenderam que ele zelava e trabalhava pela pureza e pela santidade da sua igreja. E nós temos que ter o mesmo zelo com a casa do Senhor, com a obra do Senhor. E terceiro, a verdadeira espiritualidade jamais poderá ser comercializada. A verdadeira espiritualidade jamais poderá ser comprada, nem por obras e nem por dinheiro. Verso 19. Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. O que Jesus está dizendo aqui? Ele usa a figura do templo para apontar para a sua morte e ressurreição. O sacrifício de Jesus acabou com todo o sistema religioso judaico, que consistia em sacrifício de animais. E nós vamos ver isto em alguns detalhes que nós podemos tirar para a nossa vida com relação da verdadeira espiritualidade, que não é comprada com sacrifícios, não é comprada com adorações a homens, que não é comprada por atitudes de obras, mas nós vamos ver que esta verdadeira espiritualidade é mostrada por Cristo Jesus com uma vida de intimidade com Deus, ou seja, a verdadeira adoração, a partir deste momento, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. João 4, verso 23. Ou seja, a verdadeira adoração não está em sacrifício, a verdadeira adoração não está em ir ao templo, mas a verdadeira adoração está dentro do coração, daquele que quer adorar ao Senhor. E isso deve ser em espírito e em verdade. Segundo, os sacrifícios que eram feitos pelo pecado, pelo povo, por gratidão. Agora os sacrifícios é feito com o coração arrependido e contrito. Em 1 Pedro 2, verso 5 diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz lá que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Terceiro, o santuário, o templo. Agora nós somos templo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra base da igreja, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. Ou seja, agora Deus edificou em nós um templo, e nós somos templos do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, Paulo diz: por alto preço foste comprado.
Glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo, como templo do Espírito Santo, deve ser um templo que glorifique e exalte o nome do Senhor. Quarto, a verdadeira espiritualidade. Em Atos capítulo 8, verso 20 e 21 diz: Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tem parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. A obra de Deus não é comprada por dinheiro. Os dons espirituais não são comprados pelo dinheiro. Uma vida de intimidade com o Senhor não é comprada com dinheiro. Isso tudo foi comprado pelo sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz. Então, se nós temos que ter parte com Deus, o nosso coração deve estar um coração reto, um coração puro, um coração santo, um coração obediente, um coração fiel à presença e à palavra de Deus em todos os momentos. E assim nós vamos ter a presença de Cristo Jesus no templo, não em quatro paredes, mas no templo do nosso coração e da nossa vida. E assim, juntos com várias igrejas, nos reunimos no templo para glorificar o nome do Senhor. O que nós aprendemos hoje, queridos? Que a presença de Jesus no templo. Jesus ele subiu para celebrar a Páscoa. 3 razões explicam a atitude de Jesus ao ver que os sacerdotes estavam fazendo o templo do Pai como casa de negócio. O comércio do templo seculariza o sagrado, o zelo pelo sagrado, a verdadeira espiritualidade jamais poderá ser comercializada, porque ela foi comprada por um alto preço, o sangue de Cristo Jesus derramado naquela cruz. E que esse sangue possa nos lavar e nos purificar de todo pecado. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor por nós. Que a tua presença seja real em nossa vida, no templo do Espírito Santo, e que possamos usar do nosso corpo para te louvar, para te adorar em espírito e verdade, como verdadeiros servos, como verdadeiros adoradores, que foram comprados pelo sangue de Cristo Jesus derramado naquela cruz. Abençoe cada família, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.